Olá, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir mais uma palestra de Edivaldo Pereira Franco. É um trabalho muito interessante, conversando sobre Espiritismo. Essa palestra foi transmitida pela FEB TV e pela Mansão do Caminho, a TV Mansão do Caminho, no dia 18 de junho de 2020, às 19 horas e 30 minutos. Edivaldo vem fazendo esse estudo, é um estudo que ele vem realizando e que nós vamos colocar agora à disposição para que você possa encontrar aqui na nossa página. Que é o objetivo da nossa página. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é justamente a divulgação da doutrina espírita. E por isso nós reunimos aqui materiais que já foram publicados. Materiais gráficos que já foram publicados, estão à disposição em PDF, a gente reedita, livros, textos, obras da codificação e colocamos aqui. E os materiais áudios, entrevistas, palestras e etc., que estão no YouTube, a gente vai lá, recupera esse material, ou seja, reedita e publica para que você encontre aqui o maior número possível de material para suas pesquisas, seus estudos e para o seu lazer. Portanto, convido você agora para mais essa palestra, excelente palestra, como sempre, de Edivaldo Pereira Franco, conversando sobre o Espiritismo. Muito obrigado. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus consegues unir no só Ele o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras, assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, repartes júbilo, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as vias nem as alcançavas. Com a presença de Deus, elas se manifestam acessíveis, e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis a mãos, a coração e a alma cheios. Olá, boa noite. Vamos, nesta noite, aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, para termos condições de enfrentarmos as dificuldades da vida, o nosso dia a dia de vicissitudes. Vamos, então, dar início à nossa reunião com uma prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas,
Tu bem o sabes, que as sombras envolvem o mundo, mas o nosso propósito é buscar-te. Então iremos acima das nuvens, para que o nosso pensamento e a nossa visão se estendam em vossa direção, para sentirmos o influxo do vosso amor, a paz, a mansuetude. Apresentamo-nos necessitados, Senhor, e não encontramos consolo nestas coisas do mundo que ainda necessitamos. Essa paz iremos buscar lá contigo. Este amor irá preencher o nosso vazio existencial. E a tua mansuetude será a palavra definitiva nos nossos lábios. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nesta noite. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, enviem as suas perguntas para nós, para, após a preleção do início dos trabalhos pelo médium Divaldo Franco, nós iremos, juntamente com a nossa convidada da noite de hoje, Denise Lino, de Campina Grande. Seja muito bem-vinda. Está aqui conosco o médium Divaldo Franco e pedimos a você que faça, então, por favor, a sua saudação de abertura dos trabalhos desta noite. Eu gostaria de saudar a todos os internautas que nos acompanham nesse momento, saudar o Divaldo, que está aí com você, a nossa intérprete, que está aqui colaborando com o trabalho, e dizer que, acima de tudo, é uma grande alegria participar desse programa com o Divaldo nesta noite e poder colaborar de alguma forma com o esclarecimento e a consolação à luz do Espiritismo. Muito obrigado, então, pela sua presença. Convidamos agora, então, o Divaldo para dar início à nossa reunião da noite de hoje. Queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos virtuais que estão transmitindo a nossa mensagem. Há 2 dias eu estava casualmente olhando o Facebook e acompanhei uma cena que me comoveu profundamente. Uma senhora de pele branca, com 75, 78 anos, caminhava empurrando um carro auxiliar aos seus movimentos. No sentido contrário, vinha um rapaz de epiderme negra com 18 a 20 anos, cada qual no seu destino. E de repente, o rapaz volta-se à esquerda e esbofeteia a face da senhora, que tomba e bate a cabeça em algum objeto que estava ao lado, ficando aparentemente desfalecida. Ele prossegue, olha para trás, ri e continua levando o seu gesto covarde. Eu então me lembrei que um grande pensador inglês, fazendo uma análise da criatura humana, deu a seguinte definição: mede-se o homem, no sentido o homem masculino ou feminino, pela dimensão do seu caráter, não pela estrutura óssea, pela altura, pelo peso, pela forma, mas sobretudo pelo seu caráter. Aquela cena, infelizmente, fez-me muito mal, porque me fazia recordar os tempos
em que os irmãos afrodescendentes experimentavam o horror dos pigmeus de pele branca. E há menos de um mês, todos fomos assaltados pela angústia ao vermos a cena de um policial branco matando tranquilamente um homem de epiderme negra, depois de havê-lo derrubado e colocado o seu joelho ao pescoço, impedindo que aquele homem pudesse respirar. Renascia em Minneapolis, nos Estados Unidos, a questão racial, com todo o impacto que a intolerância e o tamanho moral das criaturas conseguem apresentar. A cena terrível tomou conta do mundo e todos nós ficamos nauseados por nos encontrarmos no planeta em que os indivíduos são classificados pela cor da epiderme, pela religião que professam, pelo partido político a que pertencem, pela filosofia que abraçam, ou pelos bens de natureza socioeconômica que aparentemente possuem. E passaram pela minha mente as cenas trágicas que a história nos apresenta nestes 7.600 anos de ética, cultura e civilização. E hoje, enquanto meditava o nosso encontro ou reencontro neste canal, lembrei-me do dia 14 de agosto de 1941, quando em uma das cidades anteriormente belas da Polônia, Auschwitz, caracterizada pelas árvores e por ser praticamente o centro da Europa, depois que a Polônia tombou nas garras do partido político nazismo, uma das mais perversas ditaduras dos últimos séculos, um homem que depois de ser levado ao cárcere, experimentou um momento de glória. Refiro-me ao campo de extermínio em Auschwitz. Quando os alemães entraram em toda a Polônia, cercearam o direito de religião dos poloneses, invariavelmente católicos. Dali das suas terras saiu, não há muito, um papa que se transformou num dos personagens mais notáveis do século passado, o Papa João Paulo I. Então, Hitler e os seus asseclas proibiram o uso de qualquer religião que procurasse demonstrar a necessidade que tem a criatura de apoiar-se em algo de transcendência e que, segundo o Dr. Questel, investigador inglês, faz parte do cotidiano evolutivo da criatura humana. A proibição estendeu-se de uma maneira perversa, fechando seminários, educandários católicos e, naturalmente, levando ao cárcere os religiosos que representavam a crença apostólica de Roma. Havia numa pequena cidade um enorme convento. Ele tinha 800 sacerdotes do sexo masculino. A Polônia sempre se caracterizou pela beleza da sua fé religiosa, pela coragem com que o seu povo enfrentou inúmeras vezes a escravidão, quando estrangeiros tomaram conta do seu solo, apoiada toda a cultura da crença religiosa. Mas agora, por volta de 1940, a religião da Polônia era proibida.
E aquele educandário notável, onde estavam 800 cidadãos voltados para Deus, para a prática do bem, da solidariedade e da educação, teve que fechar as suas portas. E a maioria dos sacerdotes, considerada essa maioria como perigosa para o Estado, foi levada ao cárcere. Entre os encarcerados, destacava-se um jovem de nome muito delicado para o nosso pensamento. Ele havia adotado, ao receber a autorização clerical, ao lado do seu nome também, Maximiliano, o nome de Maria, em homenagem à mãe de Jesus. Maximiliano Maria Koeber. E ele era, desde os 7 anos de idade, segundo seus biógrafos, de um temperamento místico, dedicado a Deus, afável por constituição moral, e um grande intelectual que escrevera 2 obras que ficariam imortais na cultura polonesa. Facilmente, quando completou 13 anos, seus pais, muito pobres, encaminharam-no ao monastério, onde, no seu seminário, ele tomou o primeiro contato com a teologia e com a cultura da sua religião. Terminou-a em Roma, mais tarde, e voltou à sua querida Polônia para poder levar o nome de Deus às massas. A sua afeição a Maria, a Santíssima, era tão grande que ele criou uma obra de beneficência em homenagem a essa notável mulher de Nazaré, na Galileia, entre os judeus. E agora estava ele no cárcere, somente porque era sacerdote. E tentaram encontrar na sua literatura qualquer uma coisa contra o nazismo, essa doutrina amaldiçoada pela sua impiedade, pelo seu sentimento. Permita-me, por favor, fazer ainda uma síntese, desejando mostrar aos seus acólitos e simpatizantes o que era natureza humana, narra um dos biógrafos de Adolf Hitler, que diante de um grupo, ele fez um discurso de atos. Pegou uma galinha, depenou-a até a última pluma, produzindo-lhe uma dor infernal, sorrindo, enquanto a galinha expressava as suas dores pelas manifestações da garganta e os movimentos bruscos. Depois que a deixou absolutamente despida, ele jogou-a à frente e, tomando de uma ração, aproximou e a galinha veio, faminta, para comer a ração. Ele levantou-se e começou a andar. E a galinha, ao quebrada, sem poder movimentar-se com segurança, foi atrás dele. Ele deu a volta, mandou tirar a galinha e disse: as criaturas humanas são assim. Deveremos tratá-las como fizemos a este galináceo, dar-lhes fome, maltratá-los, fazê-los ter dor e, de vez em quando, dar-nos um pouco de comida. E eles serão perfeitamente manipuláveis, farão qualquer coisa para alimentar-se. Este era um paradigma do nazismo. E no seu discurso célebre para 50.000 jovens em Nuremberg, ele disse: por onde passarem as vossas botas, que o ódio marque as vossas pegadas. Não queremos piedade de ninguém. Não necessitamos nem de Deus, nem das criaturas humanas. Queremos ser odiados, porque isso nos faz um grande bem. E 50.000 jovens
hipnotizados pela voz do Führer, do chefe, aderiram ao partido, formando a primeira juventude nazista. Pois bem, o notável doutrinador Kolbe era a antítese. Somente o amor é capaz de penetrar na alma e perpetuar os sentimentos bons. A criatura humana não é boa, não é má. A educação que se lhe dê é encaminhá-la para aquela tendência, o Deus interno em cada um, os hábitos que nos fogem pela genética, tornando psicopatas. O padre não conhecia a história da reencarnação, o que é uma pena, porque Maximiliano poderia ter utilizado os atos passados da criatura humana. E então, a sua pena era terrível no cárcere, mas ele foi libertado. Logo depois, naquele mesmo ano de 41, ele foi novamente preso, agora em Auschwitz. E em determinado dia, quando se fazia a seleção dos 10 que deveriam morrer, no campo, um polonês conseguiu evadir-se. E como resultado, a punição. Para cada pessoa que fugisse, 10 deveriam pagar com a vida. Mais tarde, essa pena foi multiplicada, porque através do terror que se espalhava para os outros, ninguém se atrevia a tal crueldade. E no momento em que foram chamados os 10, Maximiliano Kolbe estava na fila atrás e foi poupado. Então um deles, ainda jovem, de 30 anos, começou a chorar e a dizer em polonês: desgraçado de mim, eu sou pai, eu tenho filhos e sei que a guerra vai acabar. Eu tenho que viver para poder educar os meus filhos. Por que eu devo morrer? Então Maximilian Kolbe tocou-lhe o ombro e falou ao chefe que comandava o pequeno grupo da morte: Senhor, eu quero dar a minha vida pela vida dele. Ele é pai, tem filhos, ele deseja amar os seus filhos. E eu sou filho da igreja. Meus descendentes são os filhos do Calvário. Eu dou a minha pela sua vida. E o homem de ferro, que comandava a pequena tropa, aceitou a permuta. E os 10, era verão, agosto, foram levados ao campo, ali na praça principal. Havia caça-matas, um buraco feito no solo, revestido de cimento e de cimento coberto, onde eram jogados os que deveriam morrer como uma punição. Jogaram-nos os 10 ali dentro e vedaram a parte superior com a tampa também de cimento. O calor ali dentro, com o sol de agosto na Europa, a fome, as necessidades biológicas, o horror, esperar a morte lenta pelo crime de ser religioso, pelo covarde crime de acreditar em Deus, como ainda fazem outros filósofos dos seus partidos políticos neste momento no mundo e no Brasil. Neste momento, a China está destruindo todas as igrejas católicas, aproveitando-se das circunstâncias da epidemia, diz a imprensa. O que nos choca no século XXI, uma perseguição religiosa dos ateus contra os crentes. Eles têm medo da divindade,
e detestam-na. E então, aqueles homens começaram a morrer. Deveriam ficar por 10 dias, mas aos 8 dias foi necessário que os retirasse os cadáveres, e se alguém estivesse vivo, recebesse uma injeção letal, porque necessitavam para colocar mais 10 prisioneiros. E o médico desce ao fosso e encontra, ainda balbuciando, uma canção religiosa. Maximilian Kolbe e mais 2 outros que sobreviveram. Um era muito forte e o outro muito místico. Então o médico contará mais tarde, porque foi a testemunha ocular, pediu ao padre: tenho que o matar. É a sua vida ou a minha vida. E ele distendeu o braço magro e repetiu o apóstolo Paulo: cumpre o teu dever, eu já cumpri o meu. Recebeu uma dose letal, intravenosa, e os outros 2 também. E se tornou um símbolo, este homem notável, porque soube dar a sua vida por outra vida, de alguém que ele não conhecia. Ele soube medir que o valor da criatura humana está na estrutura e do tamanho do seu caráter, desses valores que transcendem. E por isso mesmo, o Papa João Paulo I, logo que a notícia se tornou universal, beatificou, segundo a ritualística da Igreja, e logo após elevou aos altares, conforme o culto de Roma. Mas este homem ficou para demonstrar que entre os bárbaros, que ainda residem numa terra que possui as maravilhas cromáticas da beleza, em cujas paisagens Deus demonstrou a sua arte de pintar, a grandiosidade de esteta, da forma, do tom, da melodia, fazendo sensibilizar as almas mais grotescas. Existem espíritos da envergadura de Maximilian Maria Kolbe. Lembrei-me de iniciar o nosso encontro neste momento de dúvidas, de medo, de expectativas, de incertezas, de política corrupta e corruptora, de indivíduos ególatras e criminosos, de bandidos que saíram do cárcere e o primeiro ato foi estuprar uma afrodescendente e matá-la. E ninguém protestou. Esse crime recente da semana, matando uma afrodescendente, um bandido que saiu do cárcere por injunção da enfermidade cruel e das providências tomadas pelas autoridades que administram as leis no país. Então eu compreendi que o maior perigo para nós não é a pandemia, é a criatura humana. São as suas paixões. É esse vírus que a cada momento faz uma mutação de acordo com o seu humor, com o seu desejo de grandeza ou sua aspiração de miséria. Com o céu no coração, dando a sua vida por outrem, ou o inferno nas suas ações, esbofeteando na juventude forte uma anciã, somente porque tinha pele pálida e branca.
Então este é um momento paradoxal. Estamos preocupados tremendamente com o vírus, mas afinal, que importa a causa da morte? Uma parada cardíaca, um ictus cerebral, a pandemia? Importa a dimensão do nosso caráter. E é pensando nisso que uma doutrina baseada na filosofia do ser integral, do homem e da mulher, que se diferenciam dos animais, não só por serem bípedes, mas pela arte de pensar, de sentir e de amar, encontra-se na Terra, convidando-nos a vencer a maior virose, que é a da indignidade humana. Façamos uma breve pausa para continuar. Em tempos de isolamento social, a fome, o desamparo e o sofrimento afligem milhares de pessoas invisíveis à sociedade. Diariamente, nós da Mansão do Caminho ajudamos cerca de 5.000 famílias necessitadas, que mesmo durante a pandemia continuam recebendo gratuitamente cestas básicas e medicamentos de nossas obras sociais. Para essas famílias, nós somos a única mão que se estende. Uma prática que mantemos há mais de 65 anos. Ajude-nos a dar continuidade a esta grande ação de caridade. Seja um doador da Mansão do Caminho. Acesse agora www.mansãodocaminho.com.br/quero doar. A você que nos ouve com muito carinho, nós estamos acessando ao seu coração para que você possa acessar também o Espiritismo Play, que é essa plataforma que tem por finalidade levar ao movimento espírita em geral todo o histórico da grande atividade dessa caminhada deste Paulo de Tarso dos nossos dias, que é Divaldo Pereira Franco, e ao mesmo tempo enriquecer a sua alma com este alimento tão importante e fundamental que são as abordagens trazidas por este companheiro e mensageiro do amor, nosso Divaldo, para aquecer o seu coração e trazendo uma diretriz mais feliz, mais assertiva para o nosso dia a dia. Acesse Espiritismo Play, a plataforma que estará auxiliando a manutenção da nossa querida Mansão do Caminho. Muita paz, Jesus nos abençoe e guarde sempre no seu amor. Denise, vamos conversar com você então. A primeira pergunta, pode ser? Sim, então pode vamos ser. lá. Como ajudar uma pessoa que se compraz nos maus pensamentos, cultiva reclamações, vive na acomodação e nas más vibrações? O que é que nós podemos fazer, Denise? Compreendemos que esse é um problema bastante desafiador, sobretudo se essa pessoa que cultiva esses maus pensamentos se compraz na reclamação,
mora junto, vive ao lado, divide o cotidiano com essa outra pessoa que nos faz a pergunta. Compreendemos a angústia dessa que faz a pergunta, mas entendemos à luz da doutrina dos Espíritos que nós não conseguimos modificar ou ajudar ninguém a se modificar se essa outra pessoa assim não desejar. Então, à luz da doutrina dos Espíritos, nós compreendemos que é muito mais interessante, muito mais profícuo o nosso trabalho pessoal de autotransformação, superando, no nosso caso, a reclamação pela gratidão, a indolência pelo trabalho, a capacidade de apreciar a vida com bom humor, com confiança, com entusiasmo, e certamente as nossas atitudes, quando assim fortalecidas, haverão de sensibilizar esta outra pessoa, ainda que isto leve muito tempo, muitos anos, às vezes décadas, e vai atravessar de uma existência para outra. Cada pessoa tem o seu ritmo muito pessoal, muito próprio, e por mais que nós queiramos apressar a sua modificação, o seu processo evolutivo, nós não conseguiremos, porque essa é uma deliberação muito pessoal. Nesse sentido, vale aquela máxima que às vezes exemplificamos com aquela imagem do avião, quando o piloto diz, em caso de turbulência, cairão as máscaras de oxigênio, coloque primeiro em si e depois na pessoa que está ao seu lado. Essa imagem ela é muito interessante para dizer que nós precisamos iniciar em nós o nosso processo de transformação, enraizar novos hábitos, e aí sim, as nossas atitudes, o nosso exemplo será muito mais forte do que qualquer discurso de transformação que nós queiramos impor a uma terceira pessoa. Muito bom, muito obrigado pela sua resposta, Denise. Divaldo, o que você poderia nos falar a respeito de terapias de vidas passadas sob a ótica da doutrina espírita? A pergunta de Solon. A terapia de vidas passadas é um método de investigação de problemas que dizem respeito aos nossos atos transatos. Não é uma terapêutica espírita, é uma terapêutica como outra, com um caráter muito bom, porque vai nos levar a vidas anteriores, ou melhor dizendo, existências anteriores. Mas ela somente deve ser aplicada por pessoas profissionais, habilitadas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, e cujo objetivo essencial é ir à gênese da problemática que hoje aturde e infelicita a criatura humana. É muito valiosa e se tornou célebre, embora seja muito antiga. Do século XIX já se realizavam várias delas, mas a partir das experiências que tiveram lugar nos Estados Unidos, através de um médico psiquiatra do Miami Beach, elas passaram a ser uma terapêutica muito valiosa. Mas também desejamos acrescentar que não tem nada a ver com o espiritismo. É uma terapia, como uma terapia de outra natureza, muito útil, mas que somente deve ser aplicada por pessoas habilmente preparadas para tanto. Denise, uma pergunta que vem de Cláudia Nascimento. Ela gostaria de saber qual a diferença que existe entre um planeta de expiação e um planeta de regeneração. Isso, Cláudia, essa pergunta é muito interessante nesse momento em que se fala tanto em transição planetária, e nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, quando Allan Kardec trata da sentença de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, interessantes instruções a respeito disso. Há vários textos que ali estão assinados por Santo Agostinho e há instruções muito claras sobre os mundos de prova e expiação. Nesses mundos, de modo geral, as características são a prevalência do mal sobre o bem, um largo processo expiatório, um contato muito constante com a dor. As paixões a que o Divaldo se referiu antes na sua explanação são uma característica do mundo de provas e expiação. E os mundos regeneradores são os mundos em que ainda há o mal, mas já há uma prevalência do bem em relação ao mal.
então nós já estaríamos num mundo de regeneração, ou chamados mundos regenerados, no momento em que há uma consciência muito clara do bem, de realizá-lo nas diversas circunstâncias, de que ele é prevalente. Há uma luta que nós diríamos bastante avançada no sentido de domar as más inclinações, de vencer as más paixões. Desejaríamos muito que a Terra já estivesse nesse momento, mas pelas características que nós vemos do último século, desses últimos 20 anos que estamos atravessando, ainda estamos muito enraizados no mundo de provas e expiação, mas desejamos muito uma consciência coletiva em breves anos, para que possamos atravessar esse estágio e considerarmos que o bem, pelo bem, deve ser prevalecente sempre, em qualquer situação. Divaldo, uma pergunta de Cristiane. Você que é um médium de psicografia, ela pergunta assim: como desenvolver mais a segurança na psicografia? Poderia nos falar um pouco sobre essa prática mediúnica? Através do treinamento. O treinamento é sempre o instrumento pedagógico para o aprimoramento de qualquer atividade. A psicografia é a faculdade inerente a qualquer indivíduo. Em uns, ela tem predominância, em outros, a psicofonia, já que todos nós somos médiuns. Estabelecermos um horário, porque os bons espíritos são muito ocupados. Procurarmos antes fazer uma leitura do Evangelho para criarmos uma psicosfera de amor e de paz. Orarmos para atrairmos as entidades bondosas e depois deixarmos que o fenômeno ocorra sem que formulemos qualquer pensamento antecipado. À medida que a psicografia se vá desenvolvendo, a inspiração, depois uma inspiração muito forte, depois um automatismo e, por fim, um estado sonambúlico, esses fenômenos dependerão do nosso exercício equilibrado, dentro de um tempo muito bem calculado, porque não há medida de tempo, e também de um trabalho de autotransformação moral do indivíduo, porque a psicografia é a faculdade, mas o caráter do médium é o responsável pelos espíritos que por ele se virão comunicar. Se o seu caráter não for bom, de que importa uma faculdade dessa natureza, que vai ser agora maculada pela presença dos espíritos maus, já que falta a sintonia com o bem. Em qualquer aspecto da mediunidade, o estudo da faculdade, da personalidade, o exercício dentro de um programa muito bem orientado, muito bem disciplinado. Bem. Denise, Sandra Maria Borba Pereira, ela nos diz o seguinte, acho que você já conhece, quem sabe? Pergunta para o Divaldo se ele conhece. Denise, você é uma grande conhecedora das obras psicológicas da Joana de Ângeles. Poderia nos dizer algo, então, sobre o sentido prático dessa obra para a nossa transformação moral? Eu agradeço a pergunta da Sandra e, na verdade, eu me sinto uma leitora das obras de Joana de Ângeles. Eu sou, talvez, uma leitora, assim, com uma certa compulsão por essas obras, tenho uma grande paixão, leio desde há muitos anos. E eu separaria, assim, as obras de Joana em algumas coleções, apontando que em todas elas essa temática psicológica e de psicologia aplicada aparece em todas as coleções. Eu diria que o livro de psicologia aplicada ao cotidiano de Joana de Ângeles é, por excelência, Vida Feliz, com aquelas 200 mensagens simples, a maioria delas com 5 parágrafos de um período, que nos facilitam, inclusive, a memorização e que atendem a um leque de situações muito grande, porque são 200 mensagens. Mas nas coleções que eu vejo dentro da obra de Joana, digamos, na coleção de mensagens, que começa lá com o livro Messe de Amor, na coleção dos livros em que Joana estuda a codificação, como Rumos Libertadores, Celeiros de Bênçãos, os livros de estudo, como Lampadário Espírita, os Estudos Espíritas,
essa última coleção, que é quase um desdobramento da série psicológica, que começa lá com Entrega-te a Deus. Em todas elas, nós vamos achar esse traço psicológico da obra de Joana de Ângeles. Recentemente, eu escrevi um texto que deverá sair na revista Presença Espírita, intitulado Terapia ao Alcance das Mãos, exatamente me referindo à obra de Joana de Ângeles e à sua metodologia, a forma como ela nos vai conduzindo, de fato, num sentido terapêutico amplo, para essa psicologia aplicada ao cotidiano, à nossa transformação moral. Então, por excelência, eu diria que o livro é Vida Feliz. Muito obrigado pela resposta, Denise. Divaldo, Ricardo Martins Arruda pergunta o seguinte: qual o momento ideal para utilizar os medicamentos hospitalares em uma pessoa com obsessão? O momento é estabelecido pelo produto. Determinados medicamentos recebem a orientação do uso já nos rótulos que trazem, nos papéis que o acompanham. Então, nós deveremos obedecer àquela ordem, porque é o período que o corpo tem para assimilar os seus resultados. Mas a terapêutica espiritual, nós poderemos fazê-la, usá-la a qualquer momento. A prece é uma terapia de uma eficiência incomum. Eu sempre digo que tenho o hábito de orar. Qualquer uma coisa que me acontece, sem mística ou ingenuidade, eu elevo o pensamento a Deus e peço uma orientação. Ou então falo a Jesus, que me inspira Ele, que atitude a tomar. Muitas vezes estou dialogando com uma pessoa com todo respeito, mas estou também com o pensamento vinculado, o que direi a esta pessoa? Isto é uma oração. Outra terapêutica espírita, a água magnetizada ou fluidificada. Muita gente acha que isso é um ritual sem um grande sentido. Lembre-se de Jesus quando abençoou a água que foi colocada nas boldas de Caná, na parte final. A água experimentou uma tal mudança de moléculas que aqueles que a beberam comentaram, que curioso, normalmente se dá o vinho de melhor qualidade no começo e de qualidade inferior no fim, porque ninguém distingue mais. Aqui não, estão dando vinho de melhor qualidade na etapa final. Então, quando nós oramos, embora a água seja um corpo composto, é relativamente simples, porque é constituído de oxigênio e de hidrogênio e facilmente assimila o prana do ar, as vibrações que existem em a natureza, as ondas positivas do pensamento divino. Então, é uma segunda terapia. A terceira terapia são as vibrações. Colocarmos o pensamento e projetarmos o pensamento, vibrarmos pelos que estão doentes ou por nós próprios. Muitas vezes eu faço a autovibração. Eu peço por mim. Sei que o meu ponto nevrálgico é tal. Eu peço forças para fortalecer aquela área onde eu tenho debilidade. Temos ainda as grandes experiências da oração coletiva, das sessões doutrinárias, ouvi-las com respeito, com atenção, porque são pílulas para as doenças que de repente nos atacam e para os problemas de grande duração. E por fim, as reuniões mediúnicas, que são a parte prática, experimental da doutrina espírita, quando dialogamos com os espíritos, inclusive com os obsessores, aqueles que se encarregam de perturbar as pessoas. Qualquer hora é boa e própria para a terapia espiritual. E para a terapia médica, obedecer-se os horários prescritos na bula. Denise, uma pergunta para alguém que é médica. Você sendo médica, essa Ângela Deise faz a seguinte questão: como agir em casos extremos de saúde e que você tem que usar a sua intuição e o conhecimento médico para chegar a uma boa solução? Só uma ligeira informação anterior: eu não sou médica, sou professora,
E para responder essa pergunta, eu vou me apoiar nessa última resposta aí que Divaldo apresentou, a oração em todas as circunstâncias, elevar o pensamento sem ser por mística ou por mera ritualística religiosa. Eu entendo que em todas as profissões nós temos momentos que precisamos tomar decisões graves. E, sobretudo, nesse momento em que os médicos e os demais profissionais da saúde estão confrontados com situações gravíssimas e que exigem soluções de grande porte, de grande fôlego, essa junção entre conhecimento e intuição, sensibilidade e razão, ela se faz mais do que oportuna para nós tomarmos qualquer decisão, seja ela profissional, pessoal, em qualquer área, nós precisamos mobilizar esses recursos da oração e da vibração. Todavia, nós precisamos encetar na nossa vida essa prática, porque não é de um instante para outro que nós nos tornamos assim intuitivos, capazes de perceber uma intuição e conseguir distinguir o que de fato deve ser feito naquela situação do que não deveria ser feito. É exatamente uma prática, o resultado de um exercício de ampliar a nossa capacidade intuitiva. E nesse instante eu me lembro muito da oração da serenidade, né, que tem um conjunto de 5 a 6 frases muito interessantes e que pede exatamente serenidade para que nós saibamos conviver com aquilo que não pode e não deve ser mudado, e coragem para modificar aquilo que pode e deve ser mudado. Distinguir uma coisa da outra é resultado de profunda reflexão e de profunda conexão com os guias espirituais. Então, para essa amiga que faz essa pergunta, eu reitero as observações de Divaldo na última pergunta. As orações por si, pelos seus pacientes, as vibrações por si, pelos seus pacientes, e a conexão com os seus guias espirituais, e certamente você alcançará êxito na solução a ser tomada. Muito bem. Divaldo, uma pergunta de Tata Leão. Ela diz o seguinte: nossos atos terrenos podem nos fazer perder nossa mediunidade? E se sim, ainda é possível recuperar com boas ações e reforma íntima, ainda nessa própria vida, essa própria existência? Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec teve o cuidado de colocar um item: suspensão e perda da mediunidade. Pode a mediunidade ser suspensa, a sua função. A mediunidade está íncita em nosso organismo, mas a função pode ser bloqueada pelos espíritos, graças aos nossos atos. Se começamos a utilizar indevidamente de algo que merece respeito e que tem consequências muito graves, e nós não levamos em consideração para o nosso bem, os espíritos bloqueiam ou até retiram a mediunidade. Mas se nós nos arrependemos, se nos voltamos para a prática do bem, se nos fazemos o médium do amor, o médium da caridade, o médium das mãos que socorrem, porque não é apenas ser instrumento dos espíritos desencarnados, mas ser instrumento do meio. O médium é alguém que está entre dois pontos. Se nos tornarmos médiuns da alegria, da esperança, é claro que as faculdades mediúnicas voltam a ter o mesmo impacto e ampliam-se pela transformação moral do indivíduo para melhor. Denise, tem uma pergunta de Daisy. Como amar a si mesmo sem ser egoísta? Essa é uma pergunta muito interessante e em relação à qual eu venho pensando muito desde o Congresso Espírita da Bahia do ano passado, de outubro de 2019, em que falamos um pouco sobre esse assunto. Ele foi tematizado por vários expositores. Eu queria lembrar para a Deise a sentença de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós observamos nessa síntese admirável de Jesus a nossa grande meta em termos evolutivos, que o amor é recursivo.
Então, para amar ao próximo e amar a Deus, nós precisamos nos amar. E talvez uma das primeiras formas muito limitadas de auto-amor seja a forma que está povoada e atravessada pelo nosso egoísmo. Todavia, quando nós empreendemos um processo de autodescobrimento, nós vamos nos descobrindo muito egoístas, sim. Mas vamos nos descobrindo também, como nos diz a mentora Joana de Ângeles, filhos de Deus. E, portanto, portadores de muitas possibilidades, de amplas possibilidades, que foram referidas por Jesus de diferentes formas nas várias parábolas, entre elas na parábola dos talentos. Então, um caminho do alto amor é, de fato, descobrir o nosso egoísmo, as suas várias formas de manifestação que nos enganam e nós nos auto-enganamos muitas vezes, mas uma outra forma, com certeza, de nós aprendermos a nos amar mais é estabelecer um plano de afetividade que inclua o outro, seja o outro o familiar próximo, seja o outro alguém que não está tão próximo assim, seja aquele com quem nós estabelecemos um trabalho assistencial, uma vez por semana, 2 vezes por semana, conforme a nossa agenda, mas, enfim, um trabalho que nos faça sair de um encastelamento pessoal na direção daquele que necessita de algo que nós possamos fazer por ele, numa perspectiva empática, ouvindo e ajudando, deixando que a sua personalidade venha à tona e que as nossas possibilidades também venham à tona. É um grande desafio existencial para todos nós. Divaldo Henrique Melo está nos perguntando aqui a respeito da doação de órgãos, sobre a ótica da doutrina espírita. É um gesto de muita nobreza. Nós devemos oferecer até o que nos faz falta. Consideremos os órgãos que já não podem ser utilizados pelo espírito que somos. Com que alegria e felicidade teremos a satisfação de transferi-los para outras pessoas que estão sob o tacão de provas muito dolorosas. O Espiritismo, que é a doutrina por excelência da caridade, é favorável a toda e qualquer ação de benemerência que nós possamos imaginar ou praticar. Todos espíritas que estudamos a doutrina do Consolador somos favoráveis à doação de órgãos dentro dos critérios da medicina. Recomenda-se que não apenas a morte cerebral seja necessária, mas também a morte do tronco encefálico, porque, segundo os especialistas, enquanto o tronco encefálico não apresente a sua cessação de movimentos, a pessoa pode despertar de um momento para outro, como tem acontecido nos casos de morte cerebral. Somos, portanto, favoráveis. Denise, uma pergunta de Cláudio. Poderia nos falar um pouco sobre a terapia de autoconhecimento citada nas obras da benfeitora Joana de Ângeles? Autoconhecer-se, autoeliminação? Essa terapia de autoconhecimento que Joana de Ângeles traz é a grande terapia da doutrina espírita. Nós vamos encontrá-la lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item em que sabiamente Kardec intitula Os Bons Espíritas, mas vai concluir dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que empreende a sua transformação moral e que faz esforços para domar as suas más inclinações. Para o século XIX, a expressão transformação moral ela é plenamente adaptada àquele contexto de discussões. E como isso parece que ficou difícil para que nós entendêssemos, Joana de Ângeles vem desde o primeiro livro, psicografado por Divaldo Franco, Mestre de Amor, nos apresentando pistas dessa transformação moral. Então, ou desse processo de autodescobrimento. Então, uma das primeiras formas desse autodescobrimento é nós começarmos a pensar
no significado profundo da mensagem de Jesus nas suas várias apresentações. Então, por exemplo, aquela expressão que parece, às vezes, ser incompreensível, mas tem um significado profundo e muito prático em nossas vidas. Nós costumeiramente enxergamos o cisco que está no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso. Ora, Jesus nos falava exatamente desses pontos cegos que nós temos em relação a nós mesmos, mas também dessa lupa muito aguçada em relação ao outro. Na obra de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar inúmeras retomadas dessa sentença de Jesus, assim como de várias outras, que vão nos sugerindo exatamente que nós possamos empreender um movimento em que, ao mesmo tempo, nós possamos regular essa lupa que está virada para o outro e sempre exacerba na enxerga dos defeitos do outro, e ajustarmos também a trave que está no nosso olho e que nos impede não um olhar para fora, mas um olhar para dentro. E na obra de Joana nós vamos encontrar algo de um valor inestimável, que é a nossa autoacolhida. Há sempre recomendações para que nós não caiamos na culpa, para que nós não nos mortifiquemos por descobrirmos quem somos e que temos, evidentemente, nesse processo evolutivo, o que se chama de sombras, mas para que nós possamos olhar os lados constitutivos entre sombra e luz que estão em nossas vidas, lembrando aí a mentora, outras sentenças de Jesus, como vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, eu sugeriria ao amigo que ele começasse a empreender uma leitura da obra de Joana, e como dissemos antes, nos parece que o livro mais acessível para que nós comecemos a fazer isso é, de fato, o Vida Feliz. E a partir desse aí, caminhar para os livros de mensagens, porque quem está preocupado com o seu processo de autodescobrimento vai encontrar muito nessas obras, nos livros de mensagens. Lembro-me aqui agora de Garimpo de Amor, com 60 mensagens sobre o amor, tematizadas de formas diferentes. Então, nós vamos encontrar aí um manancial muito rico às nossas vidas, de fato, uma terapia ao alcance das nossas mãos. Denise, o tempo passou tão rápido e já chegamos no final, infelizmente. Então, agora eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, ilustrou muito o nosso conversando sobre o Espiritismo desta noite. E eu convido aí o Divaldo para fazer, então, o encerramento da nossa reunião da noite. Muito obrigado a você. Agradecendo aos nossos teleouvintes, aos nossos amigos, desejamos lembrar que no próximo sábado, às 17 horas do Brasil, estaremos falando a Portugal. Estamos atendendo uma solicitação da Federação Espírita Portuguesa, proferindo 2 palestras, esta no sábado e a outra no sábado imediato, a partir das 17 horas. É o nosso carinho e gratidão à alma portuguesa. E assim nós agradecemos e estaremos de volta no próximo sábado, nesse horário, e também em nossa palestra de estudos do nosso centro às 20 horas. Agradecemos a Deus, o Pai amoroso e bom, a Jesus, o seu Filho amado, e aos Espíritos venturosos e abnegados pelo carinho que têm para conosco. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.